E Natal está vivendo, como o Roberto falou, um momento muito significativo, muito importante de inovação empreendedora. O próprio IMD, que é o Instituto Metrópole Digital, tem grande parcela dessa responsabilidade positiva. E beleza, a gente vai continuar apoiando, incrementando o turismo, fomentando. Mas olha, o Natal agora tem a oportunidade de se tornar também um polo de inovação e tecnologia e isso ser um vetor fortíssimo de desenvolvimento, distribuição de renda e geração de oportunidades, como já está sendo. Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas à EJUP, Educação Jurídica. Hoje nós temos o prazer e a satisfação de receber aqui nos nossos estúdios Arthur Dutra. Ele que é advogado, tem uma bagagem enorme na área de parcerias públicos e privadas e hoje nós vamos conversar sobre temas relacionados à inovação e a negócios que desenvolvem-se também com o poder público. Arthur, seja muito bem-vindo. A palavra é tua, o microfone é teu. Apenas agradecer pelo convite, Roberto, Leonardo, a saudar aqui todo o público da EJUP, satisfação de estar aqui conversando com vocês sobre os temas ligados à inovação, ao empreendedorismo, como a administração pública está se preparando para abrir as portas, para se relacionar com quem está produzindo inovação por aí. Também o nosso programa de parcerias público-privado de Natal, que vem avançando bastante, e a gente pode falar um pouquinho também para o seu público aqui qualificado. Perfeito. Léo, saudações cordiais a todos, sejam todos bem-vindos. Meu nobre amigo Arthur Dutra, é sempre uma satisfação te receber aqui no EJUPcast. Então, nossa casa está aberta para outros convites também e hoje nós vamos aproveitar para ter essa conversa sobre inovação, inteligência artificial, IoT, cidades sustentáveis, cidades inteligentes. Então é um tema muito amplo e que Natal vem também tomando um posicionamento de vanguarda nisso e tu vem capitaneando esse processo, então é muito importante te ter aqui para a gente entender também isso e aprendermos como transitarmos dentro desse ambiente, né, tão importante. E principalmente para as pessoas que estão nos assistindo também compreenderem e conhecerem as ações que a Prefeitura vem fazendo e que a Secretaria vem atuando nessa área. Seja muito bem-vindo e vamos ao nosso EJUPcast. Não só aproveitar esse tema, né, e trazer também essa visão que o Arthur tem e a bagagem que ele tem junto à CEPAI, que hoje Arthur ocupa a pasta, né, da Secretaria de Concessões, Parcerias e Inovação de Natal e vem desempenhando esse papel com muita maestria, criando diversos mecanismos de fomento à inovação e Natal, obviamente, tem despontado a partir disso como uma das capitais mais empreendedoras do Brasil, vem ganhando aí diversos prêmios a título nacional do próprio Sebrae, reconhecida pelo Sebrae, e eu vejo que desde a tua entrada na pasta, Natal se reformulou. Natal vem se revestindo de uma nova cultura que é muito importante para o fomento da inovação, dessas iniciativas de base tecnológica e aprofundando um pouquinho, querendo trazer aqui um pouco desse tema que o Léo trouxe, das cidades do futuro, né? Qual é hoje, na tua visão, o principal gargalo das cidades brasileiras em relação a esse tema? Olha, vão vários gargalos, né? E um dos nossos papéis, digamos assim, à frente da secretaria, né, que foi criada agora. Essa secretaria não existia na estrutura administrativa do município. O prefeito Paulinho Freire foi que previu essa estrutura, né, que contempla a parte de parcerias público-privadas e empreendedorismo e inovação. Então está tudo dentro lá dessa pequena estrutura, enxuta, né? Tem uma equipe muito pequena e a gente vem ao longo desse 1 ano e meio de existência tentando instrumentalizar a partir da secretaria o município como um todo, né? E para isso a gente vem tentando fazendo uma modernização regulatória, né, nessas áreas onde a gente quer, né,
arejar a estrutura do município para se relacionar com quem vem empreendendo, com quem vem produzindo inovação, com quem quer fazer projetos em conjunto com a administração pública. Então, há todo um esforço nesse sentido. Esses dois pilares que eu digo assim, eu digo que tem duas secretarias dentro de um, porque a parte de empreendedorismo e inovação poderia muito bem ser uma apenas secretaria, só para isso. Como a parte de parcerias público-privada e concessões também poderia ser uma só secretaria. Mas optou-se por uma questão de racionalidade também, para não inchar muito a estrutura do município, colocar dentro de uma só, e a gente vem fazendo isso. Então, começando pela parte de inovação e de empreendedorismo, o principal de tudo, Roberto, é a gente ter a consciência. A minha vida toda foi na iniciativa privada, né? É a primeira vez que eu estou dentro com um gestor público, né, para tocar uma política pública nessa condição. Eu já trabalhei como assessor na Assembleia Legislativa, mas no nível de assessoramento. Mas a minha vida profissional, jurídica, na minha formação, era na iniciativa privada. Então, preciso reconhecer que o poder público, ele sozinho não pode fazer muita coisa. E, ao mesmo tempo, né, quando você se associa com outras forças vitais da iniciativa privada ou ou entidades do terceiro setor, do XMS, você consegue fazer coisas em conjunto. Então, a primeira coisa foi a gente apresentar a secretaria ao SEBRAE, a FEComércio, a FIE, na Federação das Indústrias, aqui ao Instituto Metropolitano Digital, o IMD, enfim, quem estava fazendo já um grande trabalho, né, mesmo sem ainda um apoio relevante do poder público, e dizer, a gente agora tem aqui uma estrutura que a gente quer apoiar. A nossa ideia não é deixar de atrapalhar aquilo que vinha atrapalhando ou não, e ajudar também. Então a gente foi fazendo esse relacionamento institucional, né, à frente da secretaria, para atuar em parceria com essas instituições e outras forças vitais. E foi muito, muito bom. Com o SEBRAE a gente rapidamente pactuou um acordo de cooperação técnica do programa Catalisa Gov, que é um programa de inovação aberta que o SEBRAE tem nacionalmente, que apoia a entidade do governo, né, em todos os níveis, a fazer o percurso do CPSI, né, que é um instrumento previsto no Marco Legal das Startups, que permite o poder público contratar de forma segura inovação aberta. Então a gente fez isso rapidamente, assim, poucos meses de gestão, assinamos lá com o SEBRAE e efetivamente conduzimos o programa em parceria com eles. E estamos em via de lançar, inclusive, o primeiro edital de CPSI de Natal, graças a essa parceria com o SEBRAE. Sozinho a gente não conseguiria fazer. E o SEBRAE contratou consultoria especializada, deu todo o apoio. A gente usou até a estrutura do próprio SEBRAE para fazer reuniões, atividades, enfim. Então, foi assim que a gente conseguiu. E a gente abriu essa porta, né? Vamos lançar o primeiro edital e vamos trabalhar outros também, para que esse tipo de inovação passe a ser rotina dentro da prefeitura. Porque o Catalisa Gov, ele não é só para você viabilizar compras pontuais, é para você criar uma cultura organizacional de inovação no setor público e mostrar ao gestor que existe na lei instrumentos para ele contratar inovação aberta de maneira segura, porque vocês, nosso ouvinte aqui, são, né, a maior parte da área jurídica, sabe muito bem que o poder público trabalha no princípio da legalidade, e significa dizer que ele só pode fazer aquilo que a lei prescreve, né? Ao passo que no mundo civil, né, privado, você pode fazer tudo que a lei não proíbe, tirando, né, algumas outras vedações que o Código Civil já estabelece. Então é uma mudança de mentalidade, né? E eu sofri um pouquinho com isso, porque eu vim da iniciativa privada e fui ao público e queria fazer algumas coisas e que não tinha resposta. Então você tem que ter essas cautelas. Então o Catalisa vem nesse sentido. Então essa é uma experiência dentre várias que a gente teve com outras instituições e iniciativa privada, e a gente vai falar aqui ao longo da conversa, para não ficar muito enfadonho aqui. O Catalisa Gov, ele é uma oportunidade fantástica, né? E Natal está vivendo, como o Roberto falou, um momento muito significativo, muito importante de inovação empreendedora. Tem um pessoal muito qualificado que está capitaneando isso através do próprio ecossistema local de inovação. Então, né, existe toda uma estrutura que foi organicamente sendo construída, mas que agora precisa desse alinhamento e desses canais efetivos de comunicação para fazer com que tanto a administração pública funcione de uma forma mais eficiente, quanto essas empresas também ganhem novos espaços, né? Então, assim, é um caminho fantástico. Me parece que 95% do CPSI nacional, quem utilizava muito era a Petrobras, né? Então, quer dizer, agora a gente está efetivamente chegando ao município, que é onde a população efetivamente mora, onde a vida acontece, é nos municípios, né? Então,
é, é muito inteligente, eu diria, uma atuação administrativa que vai nessa linha de fomentar, né, a lógica do empreendedorismo, porque efetivamente é o que movimenta a sociedade, é o que movimenta a estrutura social, é o empreendedorismo e fazer com que a máquina gire e acabe, obviamente, recolhendo mais impostos e alimentando a administração pública para que preste melhor serviço. Então, é o caminho mais adequado e estimula, inclusive, o jovem que está na faculdade, está na universidade, a desenvolver pesquisas que tenham aplicabilidade prática para o desenvolvimento de tecnologia que vai gerar soluções para a sociedade. Isso é um jogo de ganha-ganha, sabe? Porque, veja bem, o poder público tem um grande poder de compra, tá? O poder está sempre contratando, por quê? Porque tem muito problema, tem muita demanda a ser entregue para a sociedade, para o munícipe, e como você bem lembrou, o município, o cidadão vive no município, né? E a maior parte dos serviços mesmo que as pessoas precisam no dia a dia são providos pelo município, né? O estado já é uma coisa mais distante, a União é esse aí, só fala quando é o presidente da República, né? Tá muito distante da vida, né? A vida acontece na cidade. É a poda da árvore, é a lâmpada do poste que queimou, é a calçada suja, é a coleta de lixo, é o serviço de educação infantil. Então, onde a dor se torna mais evidente no cidadão são nos serviços que o município presta. E dentro da partição do Pacto Federativo Brasileiro, os municípios foram muito penalizados. Eles tiveram muitas competências, muitas obrigações e estão empurrando cada vez mais, mas sem a devida contrapartida financeira para prover esses recursos. Então, há uma limitação grave da capacidade não só de prestar o serviço, mas de fazer grandes investimentos. Então, a inovação aberta é uma forma do município resolver rapidamente problemas até um custo mais baixo. O CPSI é um caminho que o Sebrae acertadamente acertou, né? É bacana, mas enfim, acertou a apoiar os municípios porque precisa. Então, você falou da Petrobras, a Petrobras trabalha com o CPSI, o CNJ vem lançando o CPSI, o Tribunal de Contas da União também, enfim. Mas era importante que o município também desenvolvesse essa expertise jurídica para que isso vire rotina. E no nosso caso, dentro do Catalisa Gov, todo o percurso da metodologia que o Sebrae desenvolveu do Catalisa para apoiar os municípios, os estados, prevê uma série de ações, né? Primeiro, uma sensibilização dos servidores na área de compras públicas, na área jurídica, para mostrar, olha, existe aqui esse instrumento jurídico, você não está inventando na roda, né? Porque é muito comum, né? Às vezes as procuradorias, controladorias, ou os servidores de secretarias ficam assim, meio estranho, o que esse cara está trazendo novidade aqui? Isso aqui não existe não. Porque é acostumado a percorrer o percurso tradicional, né? Então, foi feito um trabalho de sensibilização com esses servidores, depois foi feito um mapeamento de dores no município, com várias secretarias, com workshops, com servidores, com aqueles servidores que estão na ponta lá, que estão se relacionando com o cidadão no dia a dia, que estão lidando com problema de sistemas, enfim, que entregam efetivamente o serviço. E após todo esse trabalho, né, com o apoio do Sebrae, com a consultoria contratada por eles, a gente selecionou um desafio na área da educação para ser o primeiro nosso. E foi um desafio assim, Leonardo. A rede municipal hoje da educação infantil, ela tem um grande problema, isso é um problema nacional, mas também nosso, né? Um grande número crescente de alunos com necessidades educacionais especiais e altas habilidades. O que é isso? Alunos com do espectro autista, com outras deficiências físicas ou neurológicas que, enfim, que limitam ali a capacidade dele de se comportar, né, dentro das regras na sala de aula e tal. E isso tem aumentado muito na sala de aula, na rede municipal. E os professores não têm o suporte adequado para fazer esse manejo, essa gestão dentro de sala de aula, com esse perfil de alunos cada vez maior. E isso está acontecendo um adoecimento dos professores, afastamento de sala de aula, e um estresse muito grande, e isso está prejudicando também os outros alunos, né, que estão dentro dessa. Então, a Secretaria de Educação enxergou esse um desafio de difícil solução, que não encontrou no mercado algo que atendesse a essa necessidade. E aí a gente selecionou esse desafio, colocamos em consulta pública para ouvir do ecossistema também isso, já existe alguma coisa que você já tem desenvolvido nesse sentido? Quanto é que custaria para desenvolver uma solução dessa? Em quanto tempo? Porque o CPSI
tem critérios também. Ele pode ser contratado por 1 ano, prorrogar por mais 2. Então a gente não ia, né, licitar, digamos assim, uma dor cuja solução demorasse 3 anos para ser desenvolvida, que é isso extrapolaria o prazo. Ou então o valor do contrato, que é um limite até 1.600.000 da solução teste. Então a gente tem que ter uma noção de quanto é que o mercado entende que custa desenvolver isso. Então a gente lançou a consulta pública, fizemos um momento lá no IMD aqui, com as startups, foi um momento incrível, muito rico, muita informação. Mais de 70 contribuições na consulta pública a gente recebeu, com essas informações que nos ajudaram a finalizar o edital. Estamos com o edital pronto, uma minuta, está sendo só submetido a uma análise final, pente fino, para ir nos próximos semanas, né, publicar e a gente receber as propostas que podem vir, né, a ser contratadas pelo município como solução teste, e a nossa ideia é que isso vire um contrato de fornecimento, um produto que vai ser depois vendido para outras prefeituras, resolver também esse mesmo problema, e Natal, né, ao mesmo tempo que resolve esse grave problema, apoia com poder de compra uma startup ou uma empresa de tecnologia, um empreendedor inovador que pode resolver esse problema, e isso vira uma solução para outros que também sofrem com isso no dia a dia, com certeza. Perfeito. Eu vejo que Natal tem despontado realmente, não só pelo trabalho que vocês vêm fazendo, né, mas como o Léo narrou, pelo próprio ecossistema que veio sendo construído. O próprio IMD, que é o Instituto Metrópole Digital, tem grande parcela dessa responsabilidade positiva, né? Enfim, o Sebrae, Fierne também tem a sua parcela de contribuição. E eu queria saber, do ponto de vista da estruturação jurídica mesmo disso, né? Nós conversamos muito com servidores públicos, gestores, enfim, não só com pessoas que estão na iniciativa privada, né? E eu acho que tu consegue contribuir muito bem, porque, como você falou, né, tem a virada da chavezinha ali. Atuava como advogado, virou a chavezinha, agora é gestor público, né? Como que tem funcionado essa gestão do ponto de vista da identificação das dores e trazer isso para um conteúdo mais palpável mesmo, a aplicação disso de forma legal, e quais outras cidades, ou se existem de fato cidades que vocês se espelharam para identificar essas oportunidades e construir algo semelhante, só a título de exemplo, só para complementar, né? Eu estive há cerca de 2 anos e meio atrás em Florianópolis e eu percebi como eles atuam de forma muito coordenada entre setor público, terceiro setor, iniciativa privada, universidade. Então, eu queria que você colocasse essa tua vivência, assim. Roberto, assim, primeiro a gente acredita muito no potencial do nosso ecossistema, tá? Aqui em Natal, isso já vinha já acontecendo, não foi a partir de agora, não. A gente, né, o que o município fez, né, desse amadurecimento e consolidação do ecossistema foi a lei municipal do parque, dos parques que vocês são inclusive aqui dentro, né, que no entorno do Instituto Metrópole Digital, tem um raio de abrangência em que empresas que se sediarem têm lá seus benefícios fiscais, ISS, IPTU, né, e outras coisas. Então a lei municipal, então foi a contribuição em 2017 do município de Natal para, né, fomentar o crescimento do ecossistema da inovação, viabilizar e fazer crescer o Metrópole Park, né, que foi criado e que está dentro do IMD. Então isso e agora a gente já está na fase seguinte de rever, fazer uma revisão dessa legislação municipal à luz de 2 pilares. Um é ampliar a criação de parques tecnológicos. Claro que com outras vocações, com outras perspectivas, em outras áreas da cidade. Então a gente tem esse interesse de ampliar a oferta desses benefícios para criar centros de inovação ou parques tecnológicos. Então a gente está trabalhando nisso, é um pilar. E o outro é a reforma tributária, que vai impactar diretamente nos benefícios que estão sendo concedidos, porque vai mudar a forma, né, da tributação municipal. O ISS vai deixar de existir, vai passar a ser o IBS, vai cair numa cesta de recursos distribuído lá de Brasília de cima para baixo, uma coisa meio, enfim. Mas, tirando a discussão tributária, mas
ponto de vista dos benefícios do Metrópole Park, vai ter um impacto. E a gente já está, inclusive, em diálogo com o próprio Metrópole Park para chegar a algum modelo. É uma discussão de uma complexidade muito grande que a gente não quer perder. Esse momento, esse grande momento que o nosso ecossistema está vivendo, de crescimento. A gente tem dados aqui do Metrópole Park, Rodrigo Romão, diretor, compartilhou com a prefeitura, mostrando que, quando foi criado o Metrópole Park, a lei Metrópole dos Parques Tecnológicos, o município arrecadava quase nada aqui, nem de PTU, uma coisinha e tal, mas enfim, não tinha. E hoje, quase 10 anos depois de vigência, mesmo com os benefícios, o município arrecada 70 vezes mais do que arrecadava antes, fora que criou um polo, né, de excelência em tecnologia de inovação, né, que já está entre os mais referenciados do Nordeste, com certeza, mas já está, né, se destacando nível Brasil. Você tem mais de 4.500 empregos gerados aqui dentro das empresas que estão aqui no Metrópole Park. São empregos que pagam um nível salarial muito mais alto, porque tem uma qualificação maior. Então, ou seja, é um experimento muito bem sucedido, que a gente não pode correr o risco de repente, prejudicar o crescimento por conta da mudança tributária que o Brasil resolveu fazer, e a gente não se antecipou para poder manter benefícios ou incentivos que necessitam ainda nesse momento de crescimento. O IMD é fantástico. Eu tive a oportunidade de fazer uma especialização em Direito da Inovação Tecnológica lá, né? Então foi incrível, foi onde eu entrei em contato com o IA, né? Então, assim, depois a gente trouxe toda essa inovação para a escola jurídica, né, a EJUP. Então, assim, isso vem efetivamente, né, desde 2019 para cá que a gente vem desenvolvendo essas tecnologias para transformar essa escola na escola mais sofisticada, escola jurídica mais sofisticada do país. Então, realmente, assim, o que a gente conseguiu modelar também tem bastante de contribuição do IMD. E uma coisa muito interessante foi uma reportagem que eu vi hoje falando que aqui no perímetro do Metrópole Park, a gente tem 3 vezes mais empregabilidade do que a média nacional. Quer dizer, é fantástico, assim, e são dados, né, dados reais, contra fatos, não argumentos, né, então é muito interessante ver como efetivamente uma instituição, instituições de ensino como IFRN, o FRN e um instituto como o Metrópole Digital, eles transformam a realidade efetiva, né, de toda uma comunidade, de todo um município como Natal. Você teve, assim, um conjunto de fatores que propiciou isso. Um projeto bem estruturado, investimento público, que houve um grande investimento público, de emendas parlamentares, né? A UFRN, como centro, criou o Centro de Tecnologia e Inovação, né? O município veio com a Lei Municipal de Incentivos, né? E o talento, o estudo, o esforço, o espírito empreendedor e inovador de quem efetivamente que faz as coisas acontecer, né? O poder público ele tem que entrar como um facilitador, parceiro, né? Tirar os obstáculos, né, que são possíveis ser retirados do caminho e fazer com que a inteligência, o trabalho, a criatividade floresçam e distribuam com a cidade todos esses frutos. Porque a gente cresceu numa cidade que é a nossa, Natal, que eu tenho nasci aqui, me criei aqui, não tenho nenhuma vontade de sair daqui, mas que a gente cresceu, que é uma Natal cidade turística, ok, e sempre será. E beleza, a gente vai continuar apoiando, incrementando o turismo, fomentando, enfim, atrativos, e sempre vai ser o turismo, até pelas condições naturais da nossa cidade, né? Enfim. Mas olha, a Natal agora tem a oportunidade de se tornar também um polo de inovação e tecnologia, e isso ser um vetor fortíssimo de desenvolvimento, distribuição de renda e geração de oportunidades, como já está sendo. Qual é o segmento? Tirando o turismo, né, e as atividades de serviço associadas, que você tem no espaço aqui dentro do metrô, 4.500 empregos pagando uma faixa salarial muito acima da média de qualquer outra atividade econômica da cidade. Não tem. Natal hoje é a 10ª cidade no país em startups. Qual é a área econômica, qualquer ranking de qualquer área? E que Natal está em 10º lugar no Brasil. Natal já vem se destacando pelo empreendedorismo inovador, né? E eu acho que também tem uma relação, que eu já vou abrir para o Beto continuar as perguntas, mas tem uma relação muito especial de mudança de mentalidade em oportunizar as pessoas a enxergarem o empreendedorismo inovador como uma possibilidade. Então, quando a gente cria essa estrutura de base com relação
ao ecossistema local de inovação, tanto, não é, na construção civil, como no agro, então na mineração, todos esses arranjos produtivos locais começam a se organizar e a inovação como eixo transversal começa a aparecer para esse jovem como uma oportunidade, não apenas o serviço público, o concurso. Então começam a surgir essas engrenagens que permitem enxergar o empreendedorismo inovador como uma possibilidade de vida, né? Uma oportunidade para o futuro. E isso entra num ciclo virtuoso de geração de conhecimento, inovação, pesquisa, inovação e desenvolvimento. Então é fantástico, assim. E esse local que tu está ocupando hoje, ele é estratégico para o fomento disso, né? Para fazer com que essas políticas públicas elas saiam do papel e tomem vida. Então, eu acho que a gente está muito bem encaminhado e efetivamente agora impulsionar Natal nesse caminho, né? Para a gente não perder a brecha de oportunidade temporal que existe nesse momento. Né? Porque uma coisa que sempre me incomodou profundamente, assim, eu sempre admirei e acompanhei com muito entusiasmo o desenvolvimento, mesmo antes de estar aqui nesse cargo, enfim, eu já sempre participei muito das discussões sobre a vida da cidade, e eu acompanhei muito entusiasmo o crescimento do IMD e do Metrópole Park. Eu já sempre cheguei ali e digo, poxa, essa aqui é uma oportunidade de a gente colocar Natal, dar uma opção de desenvolvimento para a nossa cidade, além do turismo, que sempre vai ser um vetor importante também. E isso aconteceu efetivamente, e o destino fez com que eu estivesse exatamente aqui nessa condição de agora, do lado do poder público, poder dar uma contribuição para que isso avance. E esse é o esforço que a gente vem fazendo, porque a gente tá com isso na mão. Né? Tá, assim, e mais do que um eixo de desenvolvimento, isso fomenta com que as próximas gerações de jovens natalenses que virão depois trabalhem dentro de si essa postura inovadora, porque inovação, né, não é só tecnológica, não é só você ser Steve Jobs, não é só você ser Elon Musk, não, é uma postura que a vida exige ainda mais agora, de qualquer pessoa, de qualquer idade. Não é assim, as mudanças que se abatem sobre uma carreira, a nossa carreira jurídica, por exemplo, vem sendo assim, abalada, né, com os instrumentos que vêm surgindo, com a IA e com outras coisas, que se você não tiver, né, o direito está lá posto, você vai sempre estar sempre se atualizando, e isso, né, mas você tem que estar preparado para entender as mudanças que vão vir, queira você ou não. Então é uma mudança de paradigma mental, né? Que eu chamo de mindset, né? Esses estrangeirismos que a turma gosta de usar são mais. Enfim, mas é isso. E na hora que a gente consegue transmitir isso também, fomentar a cultura de inovação em todos os ambientes, você deixa a cidade preparada para qualquer mudança que houver, né? No mundo, né? E vão ser cada vez maiores nos próximos anos, próximas décadas, enfim. Então, é isso. Eu enxergo esse trabalho profundo, não só pensando em hoje, mas principalmente no futuro, né, para gerações que vão vir depois, e a gente dá a nossa contribuição aí quando tiver condição. E sobre pensar no futuro, esse papel de organização, né, ele é fundamental. Não só para incentivo da inovação, incentivo dessas iniciativas inovadoras, mas também para a própria perspectiva do município, né? Natal, nós não somos nascidos aqui, mas somos filhos da terra, vamos colocar assim, né? Nos criamos aqui e eu pude observar um período econômico mesmo de Natal, de muita prosperidade, que foi ali em meados dos anos 2000. Após aquele período houve uma queda, né? Até mesmo perdendo muito poder econômico e desenvolvimento para outras cidades, outras capitais próximas, como Fortaleza, João Pessoa, e agora vem retomando novamente, principalmente também impulsionado aqui por essa vertente inovadora, que vem ganhando competitividade. Então, isso é natural, né? As cidades crescem, diminuem, do movimento natural das cidades, esse percurso, né? Mas se a gente for pensar ali do ponto de vista estratégico para o gestor público, né? Considerando que o nosso público é nacional, tem aqui a
toda a gama de gestores públicos de cidades de vários tamanhos, né? O que precisa estar organizado na cidade antes de pensar na inovação? Segurança jurídica, não tem outra coisa. É o que qualquer pessoa que quer investir, quer se relacionar, é ter previsibilidade, é ter segurança de que aquelas regras vão ser respeitadas. Segurança jurídica, ela é primordial, né, em tudo na vida e também no relacionamento com o poder público. Então, como a minha formação é jurídica também, então eu já sempre tive essa coisa, porque a pior coisa, pior do que uma regra ruim é não saber qual é a regra, né? Ou que fique mudando o tempo todo, né? Fez uma regra ruim, você sabe que é aquela, você faz sua avaliação, seu juiz, não, dá pra mim, não dá, né? E Natal teve um período que ficou num limbo, assim, de segurança jurídica, não no sentido de não ter uma regra, que tinha uma regra, que era bem ruim, inclusive, que era o plano diretor passado. Então o Natal ficou assim, no compasso de espera, de mudança do plano diretor e não mudar, ficava aquele negócio, e esse período foi catastrófico para a nossa cidade, do ponto de vista de viabilização da construção civil, do empreendimentos imobiliários e outras coisas, porque sabia-se que tinha que mudar a regra, que era ruim, mas não sabia-se quando. Então muita gente ficou naquela coisa, né? Não, vou esperar mudar, vou esperar. E aí ficou na prefeitura, ainda na gestão passada, o prefeito Álvaro Dias, o secretário Thiago Mesquita, que continua também. A importância, né, do Thiago nesse processo, acho importante ressaltar isso. Muito. A importância dele, porque Thiago efetivamente pegou o plano diretor antigo, destrinchou, botou debaixo do braço, reescreveu, ajudou a reescrever o novo e fez toda a jornada para que a gente tivesse veio a cara, exatamente. Então, assim, acho que é importante também ressaltar o papel dele nesse processo, né, e a postura técnica que ele teve também para fazer com que este processo da reescrita, digamos assim, né, do acompanhamento do plano diretor, eu acompanhei algumas discussões, né. Então, assim, foi um longo processo de discussão, foi um processo participativo de construção, então, assim, foi bem interessante realmente a construção e efetivamente Natal, pode ver que depois que teve a aprovação do plano diretor, Natal retoma essa etapa nova do crescimento. Exatamente, pô, esse é um marco importante na retomada dos investimentos, do desenvolvimento em Natal, porque você trouxe um plano diretor que é melhor, né, sem dúvida, Cash uma vez melhor dessas temáticas, né? Tudo, ele Primeira vez que se trouxe. Está conectado com as melhores práticas. Houve uma participação efetiva da sociedade como um todo, dos setores produtivos, do setor imobiliário, do turismo, participou muito ativamente. Eu tive a oportunidade de participar também como vice-presidente da comissão que a OAB instituiu para a revisão do plano diretor. O presidente era o advogado Mário Pegado, eu era o vice-presidente, e a gente contribuiu também muito, fui delegado do plano diretor também, mas Thiago Mesquita foi o cara que, sim, botou a cara, fez o enfrentamento não, o debate técnico, convenceu, né, trouxe os estudos da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, estava muito preparada para fazer esse debate, abriu-se para uma grande participação, e hoje temos um plano diretor conectado com as melhores práticas, que devolveu a Natal regras mais permissivas para se destravar o investimento. E a gente está vendo isso na cidade. Os últimos números que eu vi lá da CEMUB dão conta de mais de 2 bilhões de investimentos privados, empreendimentos, com base, né, nas prescrições do plano diretor, fora toda a legislação que foi produzida depois e regulamentação decorrentes do plano diretor. Então esse foi um eixo importante de desenvolvimento. E o outro é esse, né, com o advento do Metrópole Park, do MD, desse caminho que se abriu, que está em ascensão e que a gente precisa apoiar, né, porque todo município precisa, né, eu ficava impressionado assim, por tanta coisa ali que tem produzido aqui em Natal e a prefeitura vai dar pedra. Às vezes é absorvido em outros lugares, é absorvido aqui. Era o que a gente via. Exato. Fiz uma visita lá no IMD com o Romão e o pessoal lá, batendo nas portas, conhecendo as startups, estão incubadas lá e tal. Aí chegava lá, isso aqui eu estou vendendo para o governo do Paraná, isso aqui eu estou vendendo para o governo de São Paulo, isso eu estou vendendo para a prefeitura e não sei o que. Eu digo, e Natal, não está comprando nada de vocês? Não é possível isso. Então, isso foi uma dor que uma certa maneira, vergonha disso. Não é possível, cara, que Natal, o Natal nunca melhorar nada, né? E aí a gente fez, foi o Catalisa Golf, que é uma porta que se abriu, e a outra foi a gente promoveu um pitch lá no IMD, com uns 15 a 16 startups, né, que se interessaram em apresentar os seus produtos para a Prefeitura de Natal. Uma boa quantidade de secretários titulares e adjuntos participaram também. Foi uma manhã inteira lá no IMD. E aí os secretários, olha, quando viu assim, os que apresentavam ficavam impressionados assim: como é que eu faço para comprar isso? Como é que eu faço para contratar isso? Porque isso resolve um problema meu, não sei o quê. E aí vem a discussão jurídica, né?
das contratações tradicionais, como é que a gente faz isso e tal. E aí foi quando a gente se sentou com o Metrópole Park, a assessoria jurídica lá do Metrópole Park, e a FUNPEC, né, a Fundação de Pesquisa da UFRN. E aí encontramos um formato, né, em que foi possível estabelecer um relacionamento juridicamente seguro entre a prefeitura e startups via FUNPEC. Então a FUNPEC lançou um edital, né, a FUNPEC ficou com o encargo de credenciar, selecionar, né, as startups ou empresas, né, de tecnologia, e o município oferecer o que tem de maior abundância, que é problema, né? Então, isso isso resultou em que esse edital que a FUNPEC lançou credenciou 33 startups que estão aptas a oferecer, né, seu serviço para a prefeitura, e já tem o contrato sendo estruturado para ser o piloto, para a partir desse surgirem outros, e a ideia é que isso se torne também permanente, uma coisa mais rotineira, e que a gente possa cada vez mais solucionar os problemas do município, atender o cidadão com soluções aqui produzidas na nossa casa. Perfeito. Eu acho que a gente conseguiu realmente transcorrer e vem criando essa jornada, né? Muito também pautada pela questão da confiança, né? Você é um cara que se relaciona muito bem com o ecossistema, compreende como poucos essa questão do universo jurídico e como construir esses instrumentos jurídicos realmente para criar o caminho legal de inovação, né? E aí vem a questão, muitas vezes as empresas encontram esses entraves e não conseguem progredir, não conseguem transpor essa barreira criei a solução, existe a oportunidade de oferecer, mas eu não consigo chegar lá. Isso é um problema de projeto ou é também de estrutura jurídica? Falta dinheiro para essas iniciativas? Qual é o panorama hoje que você enxerga em Natal, mas também a nível nacional? Olha, eu acho que assim, a gente está fazendo esforço para que o município possa ter a compreensão, né, correta de como é se relacionar com esse tipo de produto inovador. Acho que é importante da nossa parte fazer isso, né, essa sensibilização de que não é uma compra tradicional, mas é uma compra possível, que resolve um problema. Mas também eu acho que quem procura se relacionar com o poder público tem que também minimamente procurar compreender como é que funcionam os mecanismos, precisa aprender a apresentar uma proposta, né, para ser submetida ao gestor público, enfim, os secretários, né, os gestores. E aí tem agendas muito apertadas, né, é muito difícil você conseguir às vezes marcar uma reunião com os secretários para apresentar um produto, enfim, e muita gente apresenta muita coisa. Então, se você não levar, é só do pitch, né, que o pessoal da startup desenvolveu muito bem essa coisa de vender uma coisa rápida, pitch de elevador, né? Então, é a mesma coisa, só que para o poder público, você tem que levar algo a mais, porque você, mesmo você facilitando o máximo possível o processo de contratação, acelerando no meio legal, você vai ter alguma burocracia, vai ter alguma formalidade, e você tem que estar preparado para levar algo que o gestor possa pegar assim e já rapidamente dar um andamento e aquele tramitar, virar um processo e se virar um contrato. Então também tem que haver essa preparação. Porque no mundo privado, não. Se tem cara que escuta uma ideia, já entende como é que ele pode funcionar para ele, faz sentido e vai e acontece. Mas toda a agilidade que se possa dar para os processos no mundo da administração pública ainda vai ter, não tem jeito. Mesmo que seja eletrônico, agora tudo é eletrônico também, graças a Deus, também não é mais papel. Mas ainda tem. Então, assim, é importante. Eu sempre converso com o pessoal que vem apresentar, a gente recebe sempre que pode, né? Eu tô com uma ideia assim e tal, aí quando eu vejo que a coisa ainda não está num nível assim de maturidade, ó, desenvolva melhor, né? Apresente um projetinho razoado, uma coisa assim mais estruturada, que a gente consegue dar andamento. Mas tem que ter essa preparação também para que as coisas andem, não fique só na conversa, na reunião e depois, né, vire tempo perdido de todo mundo. Arthur, em nível nacional, falando agora, o que vocês enxergam que é assim, quais são os ecossistemas mais amadurecidos, quais são as melhores práticas que existem? Porque a gente tem aqui pertinho Recife, né? Então Recife realmente é um polo de inovação e inteligência artificial significativo. Nós temos o caso do Rio de Janeiro agora, que desenvolveu a própria IA para o governo, né, o serviço público,
e nós temos a questão ali Santa Catarina, Paraná, né? Nós temos a ACAT, então em Floripa muito desenvolvido, muito bem posicionado nisso, e Natal vem ganhando tração, eu diria. Ganhando tração, muitas empresas sendo investidas, ganhando grandes editais, FINEP, né? Então, agora esse momento, cenas dos próximos capítulos e cenário nacional primeiro e cenas dos próximos capítulos. O que tu já enxerga, assim, para onde é que a gente está indo? Vocês acho que eu ia citar Florianópolis, que é uma cidade que está consolidada com um polo de inovação e tecnologia. Tive a oportunidade de conversar em Brasília recentemente. Eu fui a convite do Sebrae apresentar a experiência de Natal, né, nessa área de inovação aberta com Catalisagov e o outro na Marcha dos Prefeitos. Foi muito interessante. E comigo participou lá do painel uma moça de Florianópolis que trabalha lá com startups também, me contando, né, a lei de inovação de Florianópolis é muito boa, incentivos muito robustos, e isso fez com que Florianópolis se posicionasse hoje, né, no patamar de destaque. Mas eu gosto muito do caso de Recife, do Porto Digital, porque ele é um projeto completo, na minha visão, de desenvolvimento e criação de um polo, né, não só de tecnologia, mas de desenvolvimento até multidisciplinar, porque ele pegou uma área urbanisticamente degradada, que era o Recife Antigo, né, e mapeou uma vocação para uma atividade econômica âncora, que era a tecnologia de inovação, junto com a Universidade Federal de Pernambuco, estabeleceu uma governança para a gestão dessa área, que é uma gestão que a natureza jurídica ela é pública e privada, ou seja, ela tem a capa pública de captar recursos e se relacionar com o poder público, mas tem a agilidade das contratações da iniciativa privada, tem uma governança muito interessante. E conseguiu consolidar um polo de inovação de tecnologia de ponta hoje no Brasil e devolveu vida a uma área que estava degradada totalmente, que era o Recife Antigo, que hoje é um centro vivo, um ponto turístico também, e que agora já estão partindo para um investimento na parte de moradia, com retrofit de prédios abandonados, uma coisa incrível que devolveu e se posicionou o nosso polo. Aqui a gente, o IMD ele já estava dentro de um centro universitário, então ele estabeleceu por si só, né, nessa perspectiva, que era o que se tinha imaginado antes para Natal, na Ribeira, que a gente está com um projeto também, né, em estudos, de uma modelagem de uma parceria público-privada e requalificação integrada da Ribeira, e um dos pilares é exatamente um centro de tecnologia e inovação para a Ribeira, é o Ribeira Living Lab. Então a gente começou esses estudos, né, a modelagem proposta é uma parceria público-privada, foi uma proposta de um consórcio de empreendedores locais que se interessou em fazer o estudo e a modelagem. A gente iniciou esses trabalhos e um desses pontos é esse, né, porque a Ribeira tem uma situação hoje, né, de degradação urbanística, de esvaziamento populacional, e é uma área que tem um valor histórico, que tem um lugar especial no coração de todo natalense. Então a gente precisa fazer um esforço para que ela tenha vida. E um dos eixos é esse, né, tentar identificar qual é a vocação da Ribeira hoje também, como lá em Recife fizeram, para identificar e a gente desenvolver lá um polo também, junto com essa iniciativa de a gente ampliar os parques tecnológicos, centro de inovação na cidade que a gente precisa hoje, e está sendo feito também os estudos. Então, é isso, né? Esse é o panorama que eu chego nacional e o que é que a gente pode extrair para aproveitar aqui para Natal. Muito bom. Eu acredito que exista na Ribeira a própria vocação histórica, né, de estar vinculada ali geograficamente também ao porto, né? Como Recife também existe essa questão. Então, eu acredito que tem tudo para ser um grande sucesso, mais um grande sucesso esse projeto. Desejo muito sucesso a esse projeto, com certeza no que depender de iniciativa e apoio, pode contar com a gente também, vai ser Maravilha. um prazer, com certeza vai ser uma grande satisfação poder contribuir com esse projeto, né? E já que nos encaminhando para a etapa final da nossa conversa, que foi muito proveitosa, acredito que trouxe muitos insights, não só para quem atua nessa área de inovação, mas também para o gestor público, né? Quero trazer uma mensagem ali para o advogado especificamente. Tu que foi advogado, já teve essa atuação muito ligada à OAB, e hoje atua, como você falou, porta para dentro, né? Pensando porta para fora
em termos de oportunidade de desenvolvimento de inovação? O que tu enxerga? Quais são os principais gargalos, inicialmente aqui em Natal, mas também para outros municípios do Brasil? Olha, eu sempre tenho dito, a oportunidade que eu tenho para falar para um público da área jurídica, que procure se inteirar mais, até se especializar nessas discussões da inovação, dos marcos legais do Brasil, que permitem a estruturação de contratos de inovação e captação de recursos, marco legal das startups, lei de inovação, marco de ciência e tecnologia, são instrumentos que permitem viabilizar investimentos e a gente precisa fomentar cada vez mais a formação de conhecimento jurídico nessas áreas, é muito importante. O CPSI, eu sempre digo, estudem o marco legal das startups, o CPSI está se popularizando no Brasil inteiro e a gente precisa de um suporte jurídico robusto para poder isso virar prática e virar mercado para todos os envolvidos, para startups, para o poder público e para as carreiras jurídicas, para órgãos de controle que precisam conhecer esses instrumentos. Enfim, é uma necessidade. Se a gente quiser, Roberto, que a inovação seja uma prática rotineira em todos os níveis, a gente tem que produzir conhecimento jurídico que dê base para que essas coisas aconteçam de maneira segura. Dentro daquela perspectiva que você perguntou, o que é importante? Segurança jurídica. Então, precisa muito, tá? Então, para os nossos ouvintes aqui que estão aí procurando uma área para se especializar e tal, acho que é um bom caminho. O outro também, né, sempre puxando para a minha sardinha aqui, é das parcerias público-privadas. Olha só. Perfeito. Pois é, a gente atualizou o marco municipal, a gente tem a lei federal de PPPs, que é de 2004, ou seja, não é nem tão recente, a lei de concessões, que é de 95, e Natal fez a sua lei municipal de PPPs em 2025, completou um ano agora. E ela foi sancionada pelo prefeito Paulinho Freire em 12 de junho, dia dos namorados, e publicada no Diário Oficial dia 13 de junho. Completamos um ano da lei municipal de PPPs. E ela vem sendo aplicada largamente pelo município, com projetos de PPPs em andamento, autorizado por conta dessa lei. Estamos recebendo propostas de iniciativa privada com base na regulamentação dessa lei, as MIPs, manifestação de interesse privado, procedimento de manifestação de interesse, conselho gestor de PPPs funcionando e deliberando projetos, então a Natal está, e vai ter mais, porque o Estado do Rio também está com programa de PPPs aí em andamento. Então também carece de um conhecimento jurídico mais maduro nessas áreas, porque os contratos de PPP são opção, e serão cada vez mais opções que os gestores vão recorrer. Dado que a capacidade de investimento é muito baixa, enfim, restrições fiscais para esses investimentos. Então, o Brasil está posicionado hoje no mundo como um dos principais destinos de investimento de infraestrutura através de parcerias público-privada, infraestrutura social, inclusive, no caso das escolas, hospitais, rede de atendimento sociais, da assistência. Então, também a comunidade jurídica nossa aqui, e do Brasil inteiro, o Brasil já está avançando bastante. Então, assim, também nós aqui precisamos disseminar essa cultura jurídica, na estruturação jurídica de contratos de PPPs, que é uma estruturação multidisciplinar, vale não só para o profissional da área jurídica, mas para a parte de engenharia, os economistas, porque o grande coração de um projeto de PPP é o estudo de viabilidade, é você mostrar que é melhor você fazer tal entrega ou gestão através de uma PPP do que do modo tradicional. Então, são sempre equipe multidisciplinar, então vale também para o nosso telespectador que não é da área jurídica, mas é da área da economia, contabilidade, administração, engenharia, arquitetura, enfim. Então também fica esse convite até, a gente fica à disposição para conversar, receber, todo mundo queira conhecer melhor o programa de PPP do município, a lei de PPPs, como a gente vem aplicando, e participar de seminário, palestra, enfim, o que for necessário para disseminar a cultura jurídica de PPPs e concessões. A gente tem todo o interesse e está dentro da nossa missão, porque é uma necessidade do município, porque uma hora a gente não vai estar mais aqui nesse cargo, mas a cultura precisa permanecer para que esses contratos, quando esses projetos em fase de estruturação virarem contratos, eles tenham um acompanhamento jurídico de qualidade, o que já tem na Procuradoria do município, mas também na comunidade como um todo, que se envolver pelo lado da iniciativa privada com esses projetos. Eu aproveito para deixar o convite aqui para quem está nos assistindo, para acompanhar também a EJUP, porque dentro destes contextos, muito provavelmente virão também informações nesse sentido. Então nos acompanhem aqui, acompanhem nossas redes sociais, acompanhem o nosso YouTube e continuem se integrando cada vez mais na nossa comunidade, porque a partir daí
a gente consegue efetivamente também buscar esses conhecimentos e trazer, né, essa cultura da inovação para dentro do setor jurídico, que eu acredito que, como é um setor também muito tradicional e agora ele vem se abrindo para as inovações, é muito importante que a gente consiga também trazer essas informações, e aqui nós criamos efetivamente um ecossistema de impulsionamento digital de negócios jurídicos. Então é muito interessante ver como é que tudo isso está se articulando. A gente fica à disposição para, enfim, preparar para vocês aí alguma coisa na área de PPPs, né? A gente fez a lei, então a gente pode trazer para vocês algum conteúdo, com certeza. Arthur, quer deixar um último recado aí para o pessoal? Eu quero agradecer só a vocês pela oportunidade. Eu sempre me entusiasmo muito falando desses assuntos aqui, porque a gente trabalha pensando em entregar um resultado rápido, né, deixar algum legado, mas principalmente dar uma contribuição para que a gente possa obter o apoio das pessoas de tudo isso, né? Porque, assim, afinal das contas, a gente está trabalhando para a cidade, né? Para a cidade, para as pessoas que vivem na cidade, e para outras que venham compartilhar, porque a gente é muito. Natal sempre foi uma cidade muito destino, né? As pessoas sempre vinham aqui, apreciavam nossas belezas naturais, terminavam ficando ou não, né? Mas eu acho legal, mas é mais legal essa ideia da pessoa vir aqui olhar o que esses caras estão fazendo aí nessa cidade, que ela está crescendo, que ela está se desenvolvendo, para a gente ter orgulho da nossa cidade e gerar oportunidades para nós que estamos aqui, para quem vem de fora. A gente sempre recebe muito bem a todos, então se a gente puder deixar algum legado aí nesse sentido, vou ter a minha missão por cumprida, e outros que virão depois vão continuar esse trabalho aí para. Perfeito, parabéns pelo trabalho que vem desempenhando. Eu, que estou mais do lado de cá da inovação, tenho percebido ativamente, de fato, o avanço que foi nesse período. E, Léo, quer deixar um último recado? Só um abraço cordial a todos, né? Foi uma satisfação poder dividir. Hoje o EJUPcast foi com os irmãos Pivoto, né? Via de regra eu faço eu e Rossana. Hoje, pelo tema, né, de inovação, como o Roberto ele tem o mestrado dele nessa área, então, quer dizer, teria que ser também nessa linha. Rossana, nossa sócia aqui, fantástica. Deixa meu abraço para a doutora Rossana aqui, grande pessoa que eu aí muito bem, admiro. Inclusive ela disse: Arthur, eu gostaria tanto de participar, mas ela está em São Paulo agora, então, assim, foi uma satisfação te receber aqui, e um abraço cordial a todos. E, meu irmão, por favor, agora encerre o nosso EJUPcast de hoje, que foi fantástico. Muito obrigado pela sua audiência. É sempre uma satisfação estar aqui conversando sobre temas relacionados a negócios, ao mundo jurídico, à inovação. E sigam a EJUP nas redes sociais. Se esse conteúdo te ajudou, não deixe de compartilhar com quem precisa ouvir, com quem pode se interessar com esse conteúdo. Manda para um amigo, já manda com aquele recadinho: olha, escuta aqui o que o secretário da CEPAI da de Natal falou, que esse tema com certeza vai agregar na sua vida. Forte abraço, te vejo no próximo episódio.